Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a todos e todas. Meu nome é Paulo Torres, eu sou professor de Direito Civil e Processual Civil. E hoje a gente vai falar um pouquinho, sobre processo civil, especificamente sobre o processo de conhecimento, né? A gente vai começar, então, a introduzir o processo civil até que a gente chegue efetivamente na sentença, né? Então, primeiro a gente precisa conhecer o procedimento comum e a introdução de todo esse procedimento dentro da processualística brasileira. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de processo de conhecimento, a gente está falando da forma como o Estado vai efetivamente dirimir os conflitos. Então, olha ali, ó. A tutela dos direitos é desenvolvida pelo Estado por meio do processo de conhecimento, que tem como principal objetivo eliminar a incerteza acerca de uma determinada questão jurídica. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que a gente tem uma contenda, toda vez que a gente tem uma querela, uma incerteza sobre um direito material, essa incerteza sobre o direito material é dirimida no processo civil brasileiro por meio do processo de conhecimento. Ele é diferente do processo de execução, onde a gente não está discutindo ali sobre a certeza ou incerteza do direito, mas sim sobre a efetividade daquela tutela do Estado. No processo de conhecimento, a gente está querendo saber, de uma forma mais simples, a quem assiste o direito discutido naquela situação, ok? E esse processo de conhecimento se divide em duas etapas. Olha ali, as etapas do processo de conhecimento são os atos de cognição e os atos executivos. Então, olha para mim. Atos de cognição. Os atos de cognição são aqueles atos que acontecem para formar o convencimento do Estado juiz. São a partir desses atos de cognição que o Estado juiz toma conhecimento do que está acontecendo, analisa e produz também, né? Não o Estado necessariamente, mas as partes produzem as provas, o Estado juiz analisa essas provas e efetivamente resolve a contenda dizendo a quem assiste o direito naquela questão. E os atos de execução, eles são a etapa do processo de conhecimento destinada a garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Porque se na primeira parte eu digo a quem assiste o direito, na segunda parte me interessa dizer como que eu vou garantir a efetivação desse direito, seja por meio de uma penhora, seja por meio de um pagamento voluntário, não interessa. Tudo isso faz parte da etapa de execução, ok? E esse processo de conhecimento, ele serve para garantir aquilo que há de mais caro no Estado constitucional democrático de direito, que é o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal. Então, o processo de conhecimento, ele é formado por uma série de atos processuais encadeados de maneira organizada a criar a solução para aquele conflito apresentado. Tudo bem? Então, olha lá para o slide. O processo judicial deve assegurar o contraditório e a ampla defesa, enquanto as garantias constitucionais ratificadas nas normas fundamentais do Código de Processo Civil, através do qual as partes participam efetivamente da construção da decisão judicial. Isso é importante, porque o modelo processual contemporâneo brasileiro é um processo comparticipativo, em que todas as partes estão efetivamente investidas na solução do processo, ok? Na verdade, quando a gente falava em processo antigamente, o processo era um processo muito mais adversativo, efetivamente as partes estavam numa contenda. Hoje, compreende-se que todo mundo tem a capacidade de influir efetivamente no resultado do processo e que o objetivo comum de todos, autor, réu, juiz, é solucionar a demanda. Então, deixa de ser uma coisa mais adversativa e passa a ser uma questão mais colaborativa. Mas aí vem a pergunta, Paulo, como é que a gente faz isso? E aí, isso é uma resposta muito comum dentro do direito que a gente sempre vai dar para todas as perguntas que depende, né? Quando a gente fala em processo de conhecimento, o processo de conhecimento ele vai comportar diferentes procedimentos. Então, o procedimento é a forma que esses atos se organizam dentro do processo de conhecimento. Então, vamos pensar assim mais ou menos como um meio de transporte. Quando você se desloca da sua casa para o seu trabalho ou para a sua faculdade, quais são os seus meios de transporte? É sempre o mesmo meio de transporte que você utiliza? Quando você está um pouco mais atrasado, de repente você pega um carro de aplicativo? Ou não, quando você está um pouco mais apertado de dinheiro, você resolve economizar e vai andando? As formas como você se desloca do ponto A ao ponto B podem variar
em função dos objetivos que você quer alcançar. Isso também acontece com o processo. Os procedimentos, eles vão possuir diferenças, às vezes muito significativas e às vezes mínimas entre si, visando justamente alcançar o objetivo da tutela jurisdicional em questão. Então, por exemplo, quando a gente está pensando em uma ação que visa tutelar um direito já mais bem consolidado e que precisa de uma certa celeridade na solução judicial, provavelmente esse procedimento vai sacrificar algumas etapas, enquanto, quando a gente está falando de um direito muito complexo, em que o bem da vida é um bem da vida muito caro, muito delicado, talvez ele se resguarde criando mais etapas e elaborando mais atos processuais para garantir a solidez daquela decisão. Então eu gosto sempre de comparar procedimentos para a gente poder entender. Então, por exemplo, quando a gente está falando num mandado de segurança, a gente está falando de uma ação que vai tutelar um direito líquido e certo, que não está amparado por habeas corpus ou habeas data. Então já existe a liquidez, já existe uma pretensa certeza do direito. Se existe liquidez e existe certeza, isso significa que a parte autora consegue provar esse direito desde o momento da propositura. Então, o procedimento do mandado de segurança vai sacrificar a fase de produção de provas. Não existe dilação probatória no procedimento de mandado de segurança. Por outro lado, uma investigação de paternidade, por exemplo, ou uma ação de alimentos, são ações bastante complexas, que envolvem questões de direitos até mesmo irretratáveis. Então, o legislador entendeu que nos procedimentos envolvendo essa questão, as etapas vão ser mais compassadas, com mais detalhes, visando a maior segurança jurídica ao final do processo e sendo consistente com os objetivos da ação em questão. Então a gente vai ter sempre essa variância entre os procedimentos, ok? Só que a gente tem um grande procedimento dentro do processo civil brasileiro que a gente vai chamar de procedimento comum. Então vamos lá, vamos dar um passinho atrás. Primeiro, os procedimentos dentro do processo civil brasileiro se dividem em dois, fundamentalmente. O procedimento comum e o que a gente vai chamar de procedimentos especiais. Tudo que não for procedimento comum é um procedimento especial. Isso é uma mudança significativa com relação ao CPC de 73, em que a gente tinha o processo sumário, sumaríssimo, ordinário, a gente tinha uma série de procedimentos além dos procedimentos especiais. Hoje não. A gente tem um procedimento comum e alguns procedimentos especiais, uns previstos no próprio Código de Processo Civil e outros previstos em lei especial, inclusive. O procedimento comum, ele tem uma característica muito particular. Ele é um procedimento residual, ou seja, será comum o procedimento de uma ação sempre que não existir para ela um procedimento especial previsto em lei. Mas ao mesmo tempo que o procedimento comum ele é residual, ele é aplicável a todas as outras demais ações que se desenvolvem por outros procedimentos, sempre que o procedimento específico daquela ação for silente sobre alguma questão. Como assim, Paulo? Vamos lá. Eu tenho uma ação de... vamos lá, uma ação de alimentos. Se nessa ação de alimentos não houver, no procedimento de uma ação de alimentos, não houver uma disposição específica sobre como deve ser realizada a audiência de instrução e julgamento, ou melhor, sobre como deve ser feita a petição inicial, em tudo aquilo que o procedimento da ação de alimentos for silente, aplica-se o procedimento comum. O melhor exemplo é esse. A petição inicial, a gente vai estudar nas próximas aulas, ela está regulada pelo artigo 319 do Código de Processo Civil. E a gente vai ver que ela traz uma série de requisitos para a petição inicial. Os procedimentos especiais, por vezes, vão também trazer requisitos específicos para as petições especiais, mas eles são adicionais àqueles previstos pelo procedimento comum do artigo 318 do Código de Processo Civil. Então, entenda, procedimento comum, ele tem uma aplicação residual, ou seja, uma ação irá se desenvolver pelo procedimento comum sempre que não houver um procedimento especial determinado para ela, mas, mesmo sendo um procedimento residual,
ele é de aplicação subsidiária a todos os demais procedimentos. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada no que diz o Código de Processo Civil? Olha lá para a tela. Artigo 318 do Código de Processo Civil, aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei. Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Então, olha para mim. O procedimento comum, ele é a regra geral. Eu vou utilizá-lo sempre que não houver um procedimento especial e eu vou observá-lo sempre que o procedimento especial for silente em alguma questão. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos conversar mais um pouco sobre o procedimento. Olha lá o que o slide está falando. O legislador, observando as peculiaridades do direito deduzido em juízo, estabeleceu procedimentos especiais com a finalidade de garantir o julgamento mais adequado de determinadas causas. Nesses casos, o procedimento se adapta ao direito material, atendendo às suas necessidades para alcançar a efetiva e tempestiva tutela jurisdicional. Não entendi muito bem, Paulo. Então olha para mim. Pensa que você tem uma dívida. Você quer pagar a sua dívida. O que é bom, né? Sinal de que você está com dinheiro. Mas vamos lá. Você quer pagar essa dívida. Mas a pessoa que deveria receber essa quantia está se recusando a receber, por qualquer motivo. Está dizendo que você está pagando a menor, está dizendo que você não pagou a multa. Enfim, você tem o direito de pagar a dívida dentro do vencimento. Como que você vai fazer valer esse seu direito? Existe um procedimento especial para isso. O artigo 539 do Código de Processo Civil prevê um procedimento especial para ação de consignação em pagamento. Então ele vai trazer ali todas as etapas que você precisa cumprir para que você possa consignar validamente o seu pagamento, mesmo que o seu credor não queira recebê-lo. E aí ele vai criar algumas formalidades específicas, como na petição inicial, você já vai ter que trazer o depósito, você tem que trazer o demonstrativo do cálculo, do quanto você deve. Então, existe uma série de detalhes a serem cumpridos que excedem aquilo que é dito pelo procedimento comum. Então, você vai se socorrer de um procedimento mais específico que é talhado, que é pensado justamente para aquela sua necessidade de tutela jurisdicional. Paulo, os procedimentos especiais são mais complexos? Não é essa a questão. Eles são mais adaptados à necessidade da tutela jurisdicional específica. Por isso, eles podem até suprimir alguns atos processuais ou criar atos processuais adicionais. Não tem a ver necessariamente com complexidade, mas sim com efetividade da tutela jurisdicional. Ok? Olha lá, o CPC de 2015 dedica uma parte, o título 3, a esses procedimentos diferenciados, que a gente está chamando de procedimentos especiais. Os procedimentos especiais estão elencados entre os artigos 539 e 770 do Código de Processo Civil. Só que, gente, atenção, os procedimentos que estão presentes no Código de Processo Civil entre os artigos 539 e 770 não são exaurientes. Existem procedimentos especiais previstos em legislação especial. A gente acabou de falar no mandato de segurança, que tem uma lei própria com o seu próprio procedimento. Então, a gente precisa conhecer os procedimentos especiais para poder aplicá-los ao caso concreto. Porque, lembrando, procedimentos especiais são questões de ordem pública. Na verdade, procedimento, de uma forma geral, é questão de ordem pública. Então, não é facultativo a adoção ou não adoção do procedimento. Lembrando, a regra é, se existe um procedimento especial para aquela demanda, aplica-se aquele procedimento especial. O procedimento comum só é possível na ausência de procedimentos especiais previstos. O que acontece bastante, é bem verdade, mas a gente precisa entender essa natureza residual, porque a adoção de um procedimento especial não é questão volitiva, é obrigatória. Sempre que existir, a gente precisa atendê-lo, ok? E aí vamos começar a falar um pouquinho sobre o procedimento comum, fazer um resumão, um apanhado do que é o procedimento comum, para a gente poder se situar dentro do processo civil brasileiro, né? Então,
Pensando no procedimento comum, numa linha do tempo, a gente vai dizer que pelo menos a fase de conhecimento do procedimento comum, ela vai da petição inicial, da distribuição da petição inicial, até a prolação da sentença, ok? Então, claro, ainda existe ali a etapa de execução, como a gente viu lá no começo da aula, mas pensando na fase de conhecimento, o procedimento comum ele vai te levar da petição inicial, da distribuição da petição inicial, até a prolação da sentença. E vai dizer como que você vai tramitar dentro dessa jornada a cada etapa. E é importante que a gente saiba como e quais são essas etapas dentro do processo brasileiro. Então, olha lá. Após o recebimento da inicial, não sendo o caso de improcedência liminar dos pedidos, a gente vai estudar isso mais à frente, o réu é citado para ter ciência do processo e intimado para comparecer à audiência preliminar de conciliação ou sessão de mediação. Isso, inclusive, gente, é uma mudança ideológica do processo civil brasileiro, do processo de 73 para o processo de 2015. Antigamente, a gente era citado para se defender, para apresentar resposta. Hoje, a gente é citado para participar de uma audiência de conciliação ou mediação, ou seja, de uma tentativa de composição do conflito, antes de efetivamente apresentar uma resposta, de apresentar a sua defesa, ok? Isso tem a ver com a ideia contemporânea de que devemos deixar a solução contenciosa dos conflitos para um último caso. A gente sempre deve tentar meios adequados de solução de conflitos, seja por uma negociação, um acordo, a conciliação, mediação, são alternativas preferíveis à tutela jurisdicional do Estado, tá? Mais à frente a gente vai estudar isso com um pouco mais de detenção e a gente vai poder discutir até as vantagens de não deixar que esse processo se resolva de forma adjudicada, né, ou por meio de uma sentença judicial. Então, olha lá. Continuando, então a gente vai ter a audiência de conciliação ou de mediação, dependendo da natureza da demanda, e, se houver acordo nessa audiência, o juiz homologa esse acordo por sentença, resolve o mérito da questão e finda o processo. Porém, se a gente não tiver acordo, ou seja, se não existiu possibilidade de composição entre as partes naquela audiência, aí sim a gente passa para o direito de resposta do réu, né? E o réu vai apresentar a sua resposta, que pode ser uma contestação, pode ser uma reconvenção, pode ser uma contestação com reconvenção, tudo será estudado ao seu tempo. O que a gente precisa entender nesse momento é, não realizado o acordo, será apresentada, a resposta do réu. Tudo bem? Paulo, o réu apresentou a sua resposta. E aí, para onde a gente vai? Bom, depende. Em regra, existe uma outra etapa chamada réplica que pode ou não existir dentro do procedimento comum. Porque a réplica, pela disposição do processo civil brasileiro, só deve existir, acho que passou aqui. A réplica só deve existir quando efetivamente a resposta do réu trouxer fatos novos ou for uma defesa de natureza processual que efetivamente vá lá e implique em alguma preliminar de mérito ou algo parecido, mas, em regra, só vai haver a réplica se na resposta o réu traz alguma inovação naquela relação jurídica processual. Se o réu simplesmente apresentar uma defesa, se blindando dos argumentos da parte autora, não há necessidade de réplica, tá? Porém, na praxe forense a gente não vê muito isso. No dia a dia, a gente vai ver que o que acontece é que, por uma questão até de comodidade, o magistrado acaba deferindo a réplica independente da natureza da defesa da parte ré, tá? E o que é a réplica? A réplica é a oportunidade da parte autora se manifestar sobre os fatos novos trazidos pelo réu na sua contestação. Porque, lembrando, o processo se realiza mediante o contraditório e a ampla defesa. Então, a toda manifestação é necessária uma oportunidade da parte contraditar aquelas argumentações, ok?
Olha lá para o slide, importante, a réplica somente deveria acontecer nos casos em que o réu apresentasse defesa processual ou que apresentasse fatos novos. Mas como eu falei, a praxe forense não é essa. Tudo bem? Continuando então no procedimento comum, a gente já estabeleceu o contraditório, a parte autora se manifestou pela petição inicial, a parte ré se manifestou com a sua defesa, seja ela uma contestação, uma reconvenção ou ambas, foi formado o contraditório e agora a gente precisa avançar no processo. E a gente vai avançar para o que a gente chama de etapa saneadora. A etapa saneadora, como o próprio nome sugere, é uma etapa na qual o magistrado vai limpar literalmente a demanda de quaisquer problemas que possam prejudicar a análise do mérito propriamente dito. Então, se existir alguma preliminar, se existir alguma questão a ser resolvida, isso vai ser resolvido nessa etapa saneadora. Olha lá para o slide. Se o réu não apresentou resposta, por exemplo, o juiz pode decretar a revelia. O juiz pode extinguir o processo sem resolução de mérito se ele verificar presente alguma das hipóteses do artigo 485 do Código de Processo Civil. Ele pode extinguir com resolução de mérito se ele verificar que naquela relação jurídica processual ocorreu prescrição ou decadência, por exemplo. Todas essas questões antecedem a análise meritória. O juiz pode julgar antecipadamente o mérito sempre que não tiver necessidade de produção de provas. Então, imagina uma questão eminentemente de direito. A parte autora apresenta uma petição inicial com todos os documentos provando suas alegações e não pugna por provas posteriores. A parte ré apresenta sua contestação, também com os documentos que corroboram os seus argumentos e não pugna por provas posteriores. O juiz está confortável com a análise do mérito a partir da análise desses documentos apresentados. Não vislumbra a necessidade da realização de nenhum outro meio de prova, uma oitiva de testemunhas, um depoimento pessoal. Ele simplesmente está confortável com a maturidade do processo. Ele pode julgar antecipadamente o mérito na etapa saneadora. E ele pode fazer isso também parcialmente, porque vamos lembrar, quando no processo de 2015, a gente tem essa inovação de que a demanda ela é tratada de forma segmentada. Então, por vezes, as múltiplas tutelas requeridas pela parte autora podem ser tratadas em separado. Imagina, por exemplo, um processo em que esteja sendo discutido um divórcio com pedido de alimentos ou com partilha de bens, por exemplo. O casal concorda com a dissolução do vínculo matrimonial. Não há discussão com relação a isso. Mas discorda, por exemplo, da partilha de bens. Perfeito? Com relação à dissolução do vínculo matrimonial, o juiz vai julgar procedente e vai finalizar esta tutela jurisdicional e vai continuar o procedimento comum apenas para solucionar a questão da partilha de bens. Entendeu? Então a gente pode ter um julgamento parcial do mérito. Olha lá. Continuando a etapa saneadora, se nenhuma dessas hipóteses de providências preliminares for tomada, ou seja, se não for possível adotar nenhuma dessas outras providências que a gente discutiu até agora, que vão finalizar essa relação jurídica processual, o juiz vai efetivamente fazer o saneamento do processo. Olha lá o que diz o artigo 357 do CPC. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, inciso 1, resolver as questões processuais pendentes, se houver. Inciso 2, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Inciso 3, definir a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373. Inciso 4, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Inciso 5, designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Então percebe, o juiz, a partir daquela limpeza prévia que ele fez lá na etapa de saneamento, ele chega agora no artigo 357 e se depara com uma situação em que o processo não está suficientemente maduro para ser decidido, mas já está satisfatoriamente organizado para progredir. Então, ele literalmente vai pautar os atos dali por diante. Ele vai dizer, olha, as questões processuais pendentes eram essas, essas e essas, ou seja, eu estou rejeitando aqui
a sua preliminar de ilegitimidade, por exemplo, isso já pode ser feito, e em seguida ele vai falar, o ponto controvertido é esse, minha dúvida com relação a esse direito controvertido é essa, esses são os meios de prova que ainda precisarão ser produzidos para que eu possa formar o meu convencimento, e se esses meios de prova impuserem a necessidade, por exemplo, ele vai marcar uma audiência de instrução e julgamento, né? Por exemplo, para ouvir testemunhas ou para ouvir o depoimento pessoal das partes, ok? Continuando. Superada todas essas etapas e, naturalmente, o momento de produção das provas, o processo vai entrar em conclusão para o que a gente chama de prolação de sentença. Então, veja, a partir de toda essa organização, com toda essa evolução da dinâmica do procedimento, o juiz chega a um momento em que ele tem todos os subsídios necessários para decidir. Então ele entra em conclusão e agora, com toda essa materialidade, estuda o processo mais a fundo para a prolação da sua sentença, ok? Essas são as etapas, né? Claro, o objetivo dessa aula não é explorar cada uma dessas etapas, é fazer uma introdução, é entender um pouco como funciona essa divisão procedimental. Mas essas são as etapas do que a gente chama de procedimento comum. E como a gente sempre faz nos nossos encontros, eu sempre trago alguma coisinha que rolou em algum concurso para a gente poder entender como que esses conhecimentos que a gente desenvolve em sala de aula são cobrados na prática. Então, olha lá. Concurso para advogado, pergunta do tipo certo ou errado, diz o seguinte, em relação ao direito processual civil, julgue o seguinte item, 2 pontos. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente ao processo de execução. E tá certo, é aquilo que a gente falou, o procedimento comum, ele é um procedimento subsidiário, ok? Mesmo quando ele não for o procedimento a ser adotado naquela relação jurídica processual, a sua observância será sempre necessária naquilo que o procedimento for silente. Tudo bem? Então esse foi o nosso encontro de hoje. Na nossa próxima videoaula de Direito Processual Civil, a gente vai começar a falar um pouco sobre a petição inicial, que é o ato que inaugura todo esse procedimento que a gente acabou de descrever, e vamos falar um pouco sobre a forma da petição inicial e os seus requisitos. Para isso, eu vou pedir para vocês já começarem a leitura ali dos artigos 319 a 329 do Código de Processo Civil. Tudo bem? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.